Boa noite para você que acompanha o Felipão News, tudo bem? Eu sou o Felipe Bonfim, comandante dessa página. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nessa quinta-feira, 15 de setembro. Eu quase que me atrapalho com a data, faz parte. 15 de setembro de 2022. Vamos seguir a nossa vida, seguir a nossa rotina de papos aqui, além da rotina normal que a gente tem em relação às informações do mundo esportivo. Bater um papo hoje com a Maria Fernanda Pereira, ela que é jogadora da equipe do Real Ariquemes de Rondônia. E é isso. Galera que tá chegando agora, desde já, quem não conhece o meu trabalho, segue aí a página, principalmente a galera que for acompanhar depois, porque a live vai estar disponível no feed para ser compartilhada com a galera. Segue aí a página e dá força, dá aquela moral para o meu trabalho, que sempre rolam lives assim, além, é claro, como eu falei no começo, das informações do mundo esportivo. Eu tô só esperando a Maria Fernanda entrar e aí a gente vai começando enquanto a galera vai entrando para participar juntamente com a gente, com perguntas, com comentários, enfim. E além, é claro, de seguir o Felipe News, segue aí o arroba Espanhol Dinâmico SSA, espanhol com NH. Você que quer agendar a tua aula, atender aquela necessidade de vai viajar, precisa daquele diálogo básico, pelo menos para sobreviver, né, no país de língua espanhola, entre outras coisas mais. Agenda lá, super bacana, super interativo, dinâmico e com um precinho negociável. Agenda lá. Tô só esperando a Maria Fernanda entrar. Ela já, ela já chegou aqui. Aí acho que a gente vai começando, né? Enquanto a galera vai chegando, a gente vai começando. Também chegando em alta aí. E vamos nessa. Maria, você me escuta? Escuta, escuta. Eu sempre fico na dúvida, assim, Maria Fernanda e tal. Maf, Mafê, e Mafê, aí? Mafê. Mafê, Mafê. Mafê, muito bem. Muito bem, vamos simplificar esse negócio então, Mafê e tal, fica mais fácil. Mafê, muito obrigado por ter aceito o convite. É claro que, primeiramente, eu tenho que agradecer a equipe do Real Ariquemes, que liberou para que esse papo seja realizado não só com você, mas com as meninas também em outras oportunidades. Mas enquanto a galera vai chegando aí para interagir com a gente, Uhum. comentários, perguntas, e enquanto, inclusive, eu estou aqui um pouquinho afônico levemente, mas vamos conseguir levar aqui. Quem é a Mafê? Boa noite e seja bem-vinda. Boa noite. A Mafê é uma pessoa extremamente alegre, eu posso ser considerado, sabe? Eu fico, sou tímida muitas vezes, mas depois que eu pego amizade com a pessoa, é só alegria, é só risada. Tanto dentro de campo quanto Vai, fora. perfeito. Deixa eu mandar um beijo para Amanda Costa, essa figura que é super conhecida também da minha pessoa, né? E já fez um papo bem legal comigo, já faz algum tempo já. Inclusive, a Amanda, se quiser, a gente já pode renovar o papo, viu? E fica a dica. Mafê, como é que começou a tua trajetória no esporte, antes da gente ir pro futebol, que é a tua vibe hoje? Você começou exatamente no futebol, começou em outra modalidade, como é que foi? Foi na escola, chegou a competir também em outra modalidade? Como é que foi essa história toda, assim, como é que começou? Ah, desde pequena eu sempre gostei de futebol, sempre, sempre muito incentivada pela minha família também. Então, assim, nenhum outro esporte, a não ser futebol, prendia minha atenção. Eu comecei a jogar, acho que foi com 7 anos. Muitos professores de educação física viam eu jogando, eu gostava bastante. Tinha esse talento também. E aí a minha mãe, depois de tantos professores conversarem, sabe, ela incentivar, ela
a gente conseguiu entrar num acordo de eu entrar numa escolinha, de eu começar a seguir nesse caminho, sabe? Aí eu comecei primeiro na escolinha de base de São Paulo, né? Aí depois disso foi a primeira experiência que eu tive com o futebol feminino mesmo, foi no salão. Foi jogando futsal pelo Tiger, né? Que antes era Tiger Portuguesa. Aí do salão eu fui pro campo, que eu acho que um ano só no salão. Aí fiquei nesse meio, salão, campo, toda vez, disputando campeonatos, né? E hoje eu tô aqui, dessa carreira toda, me trouxe aqui, começando lá em São Paulo, no Tiger, na Portuguesa, nossa, faz muito tempo. Era bem pequena, no Tiger eu acho que foi com 14 anos que eu entrei. Perfeito. Mandar um abraço pro Vinícius, que tá comentando aqui. Vi jogando no feminino A2 contra meu time, o Cefama. Eu acho que eu também vi essa pessoa jogar, né? Se eu não me engano, minha memória aqui tá puxando, porque eu acompanhei o A2, porque justamente recentemente que quem estava lá jogando foi a equipe do Vitória, que infelizmente agora tá sem divisão, tá se reconstruindo. E quem subiu junto com o Real Ariquemes, que a gente vai falar mais para frente, foi a equipe do Bahia que está de volta à divisão principal. Inclusive, o acesso do Real Ariquemes é um acesso inédito, a gente vai falar sobre esse detalhe, sobre essa expectativa de disputar uma divisão muito importante, que é a Série A1 e tal, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Então, sua vida começou no futebol mesmo. Sim, começou no futebol. Mas alguém assim especial da família ou até mesmo fora da família te motivou mesmo a seguir uma trajetória de fato no esporte? Ou não? Você, por uma decisão particular assim, sua? Não, quem me ajudou bastante foram meus dois irmãos. Eles sempre me motivaram, sempre. Eles sempre estiveram comigo, tanto jogando na rua, quanto me levando muitas vezes para os jogos, quando eu não conseguia ir, não tinha dinheiro para pegar ônibus, eles sempre me motivaram, nunca deixaram de estar do meu lado. Minha mãe também, meu pai, eu acho que pode dizer que minha família toda, assim, me apoiou bastante, sempre correu por mim nessa parte. Aproveitar então o gancho para você me dar mais informações detalhadas sobre isso. A questão familiar e dos amigos também é muito importante. Aqueles assim que no geral estão à nossa volta que nos apoiam. Em tese deveria ser assim, né? Porque infelizmente tem algumas pessoas que são. A gente acaba até às vezes se decepcionando com algumas pessoas. Eu faço sempre essa pergunta para saber assim, do momento que você decidiu que queria seguir uma carreira no esporte, como é que foi a família nesse processo? Às vezes tem pessoas aqui que me respondem que foi muito difícil, brigou com a família, enfim. Assim, foi uma. Até que foi fácil convencer a minha família que eu queria seguir no futebol, até porque eles sempre me apoiaram, sempre. Nessa parte eu não tenho o que reclamar, até fazem muito por mim até hoje, coisas que eu sempre ficava com medo, principalmente quando a gente completa, né, uma certa idade, que fala assim, ó, você vai ter que escolher, ou você vai trabalhar para ajudar em casa, ou você vai pro futebol. E nessa parte, minha família sempre me ajudou, lógico. Eles se preocupavam bastante com isso, mas até hoje sempre me incentivam no futebol, sempre veem como eu tô, querem que eu siga mesmo nessa trajetória. Sempre respeitaram muito a minha opinião e continuam. Você é um atleta 100% do futebol ou você tem contato assim com o futsal também? Ai, 100% do futebol. Já foi a época em que eu era bastante do futsal, eu gostava muito, nossa, era minha paixão. Mas aí eu vi que meu talento era exclusivamente para o campo. Aí a paixão deu Mas uma tem, mas tem aquela vontade assim de, oh, vou seguir também um caminho assim no futsal, que a gente sabe que tem ah, atletas que fazem isso, né? Dividem quadra com campo, né? sim. Eu, por um tempo, eu cheguei a dividir, que foi nessa parte quando eu tinha 14 anos, que eu entrei no Tiger, até os meus 14 até os meus 17, eu dividia bastante. Era sempre quadricampo, e aí sempre tentando conciliar um com o outro.
Mas aí chegou um tempo que eu falei assim, ah não, o campo é minha verdadeira paixão, não, não tem como. Não tem como descrever. Deixa eu mandar um abraço pro eu imagino que é ele que tá aqui, o Werner da ProLife que tá aqui comentando o craque, mandou coraçãozinhos, inclusive, imagino que para ele foi uma live surpresa e tal. Eu imagino que ele nem ele tava sabendo o que estava acontecendo, então aí é surpresa mesmo. Enfim, inclusive agradecer sempre a ele que quando a gente faz o contato aqui, bate o papo com ele sempre faz a intermediação com as atletas também, para a gente também dar, sempre dar esse espaço, oportunizar a galera que ainda não tem um certo espaço de se apresentar, de ganhar visibilidade ainda maior, vamos dizer assim. Você falou da família já. Você começou a jogar com quantos anos? Foi com 7. Comecei a jogar com 7 anos. Aí já vou estender, né? Como você quer informação. Comecei com 7 anos, fui pro Tiger com 14, quando eu tive o meu primeiro contato com o feminino. Aí dos 14 até os 20, 20? Até os 19 anos eu fiquei no. Não, até os 20. Eu fiquei no Tiger. Aí com 21 eu fui pro Juventus da Moca. Depois do Juventus da Moca disputando a primeiro campeonato, assim, que foi o A2, né, de 2020, 2020, de 2020, que foi bem na época de 2019, 2020, que teve a pandemia. Eu estava no Juventus, a gente jogando o Brasileiro A2, foi o primeiro campeonato de peso, assim, que eu disputei para eles. Aí, depois da pandemia, né, o Juventus acabou, a gente acabou não conseguindo a classificação também. Eu fui pro Criciúma, ano passado, e esse ano eu tô aqui no Real Ariquemes. Fez literalmente uma viagem, assim, vamos se dizer, né? Falta um pouco, falta muito pouco para cortar o restante do mapa do Brasil. Falta muito pouco. Falta pouquinho. A pessoa vai literalmente de ponta a ponta no mapa do Brasil. Vai. Literalmente, é por assim dizer. A galera tá comentando aqui, deixa eu ver, a Lari tá falando craque, a Sidoca tá falando, filha, tô torcendo por você sempre, estamos juntos. Deixa eu ver, a Bel tá falando aqui, Mafê, muito orgulho dessa garota dedicada, guerreira e muito talentosa. A Dinda te ama, olha que bonitinho. A presença da família sempre é algo bem especial nas lives. Inclusive, a galera que está acompanhando, vocês podem mandar perguntas, pelo menos as perguntas, eu indico que à direita de vocês tem um balão de diálogo com uma interrogação no centro. Vocês depositam as perguntas de vocês ali e eu, de forma organizada, dentro do roteiro e do tempo que a gente tem, mais ou menos, de papo, eu vou encaixando e a gente vai dinamizando sempre o nosso papo. Vocês participam com a gente, sem dúvida nenhuma. Então, você tem quantos anos de trajetória, Mafê? Você começou com 7, tá ainda com essa carinha de nova e tal, por curiosidade, assim. Ixi, comecei com 7 anos, e agora eu tenho 22, vou fazer 23. Nossa, estou rindo das contas, meu Deus, calma aí. É uma jovem senhora já do futebol, né? 17, Já passa de 16 anos, assim. Por isso que eu quero dizer, já é uma jovem senhora do futebol, já tem muita estrada já. ah, tem. Assim, de futebol feminino, sim. De futebol tem um pouquinho mais. Bacana, show de bola. Agora sim, eu quero conhecer teu caminho de clubes, assim, como é que começou, até chegar ao Real Ariquemes, assim. Conhecer agora de forma mais detalhada mesmo, passo a passo. É, eu, como eu falei, eu comecei no Tiger, né? Dos meus 14 anos, eu jogava futsal com eles e o campo. Lá eu disputei bastante PDS, Taça Cidade de São Paulo, Copa SP14. Cheguei nos últimos anos agora com eles, no Tiger, disputar a Taça das Favelas.
Disputei também. Putz, eu não vou conseguir lembrar de todos de cabeça aqui. Mas de Se não se falar. lembrar de todos assim, faz um geralzão, o caminho assim, até chegar ao Real Arequipe. Aí eu disputei também por eles, né? Nesses campeonatos. Aí chegou um momento em que eles não tinham, não continuaram com a categoria sub-20. Eu já com 21 anos, eu fui para o Juventus, né? Eu tive a oportunidade de ir lá, disputar o campeonato, disputar o Paulista e o Brasileiro A2, que eles tinham conseguido a vaga no ano passado. Foi quando, acho que foi ali que abriu as portas para mim. Foi quando eu comecei a ser mais vista, né? Em campeonatos mais fortes da minha categoria também. Então, ali abriu oportunidades. Infelizmente, a gente não conseguiu a classificação para um. A gente perdeu nas quartas, né? Pro Napoli. Aí foi quando abriu a porta para eu ir para o Criciúma, né? No ano passado. Que a gente também disputou o brasileiro, só que infelizmente não passamos da fase de grupos. Um time muito novo que está crescendo. E esse ano eu vim para o Real Ariquemes, assim, foi uma oportunidade assim, que eu não esperava. Conheci o time, conheci as meninas que passaram por aqui, e eu fiquei, quando eu recebi a proposta, eu fiquei bem feliz por ser um time que tinha interesse em mim. E quando eu cheguei aqui, eu conversei, tinha interesse em mim. De um ano passado também tinha interesse, e deu certo que eu vim esse ano. E aí, assim, foi a decisão certa pelas pessoas, pelo. Opa, travou? Opa, acho que. Será? Voltou. Acho que voltou. Acho que voltou. Peraí, Calma. deixa eu organizar aqui. Calma aí, gente. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Calma aí, gente. Tá todo mundo vendo e ouvindo bem a gente, né? Que é também o super importante, a galera sinalizar que tá vendo e ouvindo a gente bem. Tá, você tá me ouvindo bem, Mafê? Tô ouvindo, tá normal, só a imagem tá meio travando. Eu acho que às vezes acontece esse tipo de coisa no Instagram, né? No Instagram ou na internet, né? Nos dois juntos também, para falar. Mas vamos lá. Mafê, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Pronto. Pode seguir, então. Acho que dá para seguir. Você tava terminando ainda. Então, foi quando eu fiz a decisão certa de ter tomado, né, de vir aqui, tanto pelas pessoas, pela comissão, pelo time. E a gente conseguiu conquistar, aqui eu conquistei, eu acho que um título muito grande para minha carreira, que foi o acesso, não só para mim, mas pelo estado, né, de Rondônia. Foi algo que as pessoas que estavam aqui, as pessoas que conhecem a história de Rondônia, no futebol feminino, é algo que está começando e é algo muito grande, é algo que, cara, não dá para colocar em palavras a história que o Harry Kane fez esse ano aqui. Eu não vou nem te fazer a pergunta que tradicionalmente eu faço aqui. Inclusive, a Amanda, que está aqui acompanhando a live, fez uma pergunta justamente sobre essa subida da A1. Qual foi a sensação de subir para a Série A1? Eu vou ampliar essa pergunta ainda mais para a seguinte. Mafê, qual é a sua sensação de você colocar no currículo algo que é extremamente histórico, esse acesso do Real Ariquemes para a Série A1? Nossa, a única palavra, o único sentimento que eu tive na hora foi chorar. Eu acho que eu tenho umas 3 fotos disso. Eu chorava que nem uma criança ligando para minha mãe, para os meus amigos mais próximos, assim, e dizendo, cara, eu consegui, que era algo que eu tinha muito em mente, que eu queria, que todos eu acho que buscam isso, sabe? E, cara, o trabalho que a gente estava fazendo, sabe, dia após dia, você já ter outras frustrações de chegar perto, chegar ali e não conseguir quando você realmente tem aquela sensação do apito final, tipo, cara, consegui, tô numa 1, a gente subiu, sabe? É algo, uma explosão de sentimentos,
Não tenho o que descrever. Eu literalmente só chorei naquele momento. Muito, 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 muito. De alegria, lógico. Eu imagino com certeza, então, que esse é o momento, assim, que você destacaria que você tem no teu currículo, que você viveu até hoje, assim. Sim, com certeza. Esse, para mim, está sendo o ápice do meu currículo. Bacana, então. Como é que foi, assim, na tua avaliação, essa caminhada, assim, da equipe na Série A2, até chegar ao acesso? Como é que você avalia, assim? Inclusive, eu imagino que bateu um pouquinho aquela sensação de frustração. Poxa, a gente poderia, de repente, ter chegado à final, assim, né? Ah, a gente sempre busca o mais, né? A gente sempre busca o melhor. A partir do momento que a gente consegue o acesso, a gente quer mais e mais, quer uma final, quer o topo. Meu, nossa trajetória para conquistar o acesso foi de. Acho que a palavra é muito trabalho. Muito, muito trabalho, tanto em campo quanto fora, assim, o grupo todo. Porque a gente teve jogos que foram bem difíceis e jogos que foram, vamos dizer assim, complicados. Complicados pela maneira como a gente lidou com a situação, clima muito quente de outros estados. São todos pontos que a gente tem que colocar numa partida, sabe? Como tanto negativo quanto positivo. E, assim, a gente fez uma primeira fase, pode-se dizer que perfeita. A gente conseguiu, de, de 6 jogos, 6 vitórias, tanto em casa quanto fora, com sempre uma, assim, né? A gente sabe o quanto é difícil jogar fora de casa e a nossa melhor campanha estava sendo fora de casa, assim, em relação a gols. Então, foi perfeita. Essa primeira fase é indiscutível. Foi a melhor campanha do campeonato e, se eu não me engano, continua sendo a melhor campanha do campeonato. Justamente. Real Ariquemes, Atlético Paranaense, Ceará e Bahia, sendo que Real Ariquemes, Atlético Paranaense e Ceará, se a memória não me falha, estão pela primeira vez na divisão principal, ou só o Bahia que tá retornando à divisão principal. E tem uma pergunta que vai justamente com este objetivo. Aliás, pelo menos tinha, mas se vai passar até agora, quem vai fazer sou eu. Qual é a sua expectativa agora para disputar uma divisão principal importante assim? Ter frente a frente assim atletas de seleção, assim, por exemplo, jogando contra. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, é uma construção, um trabalho que já foi grande agora na Série A2, tem que ser maior ainda, até para não correr o risco da equipe fazer aquele esquema que sempre acontece, né? Bater e voltar. Sim. É, a expectativa é sempre das melhores, né? É bem alta, até porque eu acho que bate o nervosismo de você jogar com atletas de alto nível, mas também bate aquela vontade de, cara, não posso parar de trabalhar. A gente está numa um, o trabalho tem que ser dobrado, triplicado, tem que ser o máximo do que já foi na sua vida, tem que ser o máximo disso. Então, eu acho que o pensamento continua não. O pensamento começa aí, de você querer dar o seu melhor a partir do muito mais do que você já deu até hoje. Já bate aquela expectativa assim, pô, acaba logo esse ano de 2022. Chega logo o mês de março, que é geralmente onde começa o A1 e tal, e vamos para esse negócio logo, né? Sim, vai, mas de certa forma é bom para a gente ter esse tempo para a gente conseguir se preparar ainda mais para não acontecer exatamente o que você disse, de bater e voltar. Coisa que eu acho que não vai acontecer.
A gente torce, né? Porque tem determinadas equipes que chegam à divisão principal, principalmente pela primeira vez, a gente sempre torce para que o trabalho se solidifique e não fique naquele esquema de só bate e volta, né? Bate e volta, bate e volta. Inclusive agora, porque a divisão principal, a gente vai ter algo, eu imagino que pela primeira vez, né, salvo engano, o mapa do Brasil, literalmente as regiões todas representadas em si, se eu não me engano, a memória não me falha agora. Se estiver faltando alguém pode me corrigir aí. Mas se eu não me engano, é praticamente isso. E a gente vai ter esse cenário. Algo bem, bem interessante para a divisão principal do ano que vem. O Werner está falando aqui algo bem interessante. A Mafê merece há tempos a A1. Está preparada e creio que chegou a hora do Brasil conhecer a Mafê. Beijo, Werner. Ele pediu um beijo, eu tô mandando pra ele agora. Assim, já havia tempos, né, que eu conversava com ele, né, principalmente com os mais chegados, que era algo que eu sentia que eu tinha que jogar uma A2, que algo me prendia numa A2. Eu não tinha jogado a ponto de falar assim, tô merecendo uma A1, quero jogar. Algo me prendia, algo falava assim, cara, você tem que disputar mais uma vez, você tem que ficar numa A2 para quando você tiver esse sentimento que você tá pronta, você vai. E nada melhor do que ter esse sentimento conquistando o acesso pelo Real Ariquemes, que é algo que, querendo ou não, foi conquistado com trabalho e com o trabalho a gente vê que, de certa forma, o time e o pessoal tá pronto. É uma sensação literalmente completamente diferente, como a gente destacou e tal. Você fazer parte de uma equipe que ascendeu agora pela primeira vez e contribuir até para o acesso também pela primeira vez, consequentemente, para o estado de Rondônia. Sim, cara. É o que eu te falei, é algo muito grande que está acontecendo aqui pro estado de Rondônia, ter o Real Ariquemes uma A1, sabe? É algo histórico, é algo que não dá para colocar em palavras. A gente, ali as meninas, a gente conversava bastante sobre que a gente não fazia ideia do que é até realmente acontecer e a gente vê o impacto que tem, sabe? Vai ver também o impacto que vai ter no ano que vem quando muitos times assim de nome vierem jogar aqui e verem essa torcida do Furacão aqui em peso em cima deles. E muitos até tentaram se acostumar também, né, com questão de clima, questão de horário, que até a questão do fuso horário, que muda também a programação dos clubes que não são da região, obviamente, e tal. É uma questão bem, bem diferente mesmo. E é claro, principalmente você passar a fazer parte de uma competição que até então você acompanhava só pela televisão, né, em si, né? Com certeza, muitas vezes nem pela televisão, né? Muitas vezes por você ia muito por ai, vai ter jogo em tal lugar, vamos lá. Muitas vezes lá no Corinthians mesmo, as meninas do Corinthians vai jogar contra tal time, vamos lá, né? Assistir. Era muito mais por conversa do que assistir pela televisão mesmo. Mas, Fê, você é a tua, qual a posição, meu filho? Eu sou volante. Aquela volante que não tem piedade do tornozelo das adversárias ou aquela que até que não tem piedade, mas consegue sair com classe, né? Sim, essa volante, a volante não tem piedade, não deixa passar. Muito cartão acumulado assim, ou você consegue ter o equilíbrio? A gente brinca assim, às vezes, pô, volante é que a gente sabe, né? Porque volante geralmente bate pra caramba e toma cartão também, consequentemente, pra caramba, né? Mas tem alguns assim que conseguem ter um certo equilíbrio, né? Tanto da parte tática, da parte do desenvolvimento do jogo, e principalmente também do psicológico, né? Que é algo também muito Uhum. importante. Assim, eu não sou muito de fazer falta. Acho que no campeonato eu tomei um amarelo só. Eu sou mais a de marcação. Eu evito fazer falta, mas
a marcação é sempre em cima, fazendo ela voltar lá para trás, a bola lá pro goleiro. Que você tem mais assim de ponto forte para destacar no teu estilo de jogo assim? Ai, ponto forte, assim, é mais o passe. A gente sempre tem que estar melhorando, né? Mas ultimamente a marcação tá bem forte. É uma Dá para dar característica. aquelas dá para dar aquelas arriscadas de fora da área para marcar uns golzinhos também? Lógico, sempre dá. Eu também tá bom de jogo, bom de jogo aéreo também. Melhorando, melhorando. Não pode dizer que eu sou craque, mas melhorando. Bacana, bacana, show. Você se inspira em alguém na modalidade ou até mesmo na posição, assim, de uma forma geral? Pode ser também no futebol masculino, não só no feminino. Ah, mas eu me influencio mais no masculino. No feminino, assim, tem algumas jogadoras que eu acho muito fortes, assim, muito foda, só que não são da mesma posição que eu. Aí eu me inspiro mais Do masculino, do masculino seria quem na posição? no Casemiro. Ah, aquele ali sabe marcar bem, mas sabe sair jogando. Inclusive arriscar fazer uns golzinhos também, ele sabe fazer Sim, como ninguém. sim, com certeza. Eu acho que pra mim ele é o cara que mais assim eu tento me inspirar e espelhar no campo também. É, o cara que cansou de carregar título de Liga dos Campeões e agora vai se aventurar a tentar carregar uns, né? E a fase do Manchester United tá complicada. A fase do Manchester United tá osso, mas ele tá lá para tentar junto com o Cristiano Ronaldo, que a gente não sabe se ele continua ou não, de fato, no Manchester United. Aguardemos os próximos capítulos, porque agora a gente vai voltar justamente para Mafê. Mafê, você sonha assim em ter uma trajetória fora do país? No momento, no momento não. Eu acho que é uma coisa que se surgisse oportunidade, eu pensaria bastante, eu conversaria bastante, né? E eu tô no momento para sair, para ir para fora, mas no momento eu não penso em ir para fora não, em fazer mais uma carreira aqui e depois pensar no pós lá fora. Você tá nova ainda, como a gente brincou no começo da live, já viveu muito e tem muito ainda por viver, e consequentemente isso ainda deixa eu imagino que sim, deixa teu sonho vivo de alguma forma, né? E principalmente agora que você vai fazer parte de um cenário onde a visibilidade é maior ainda, né? Vai disputar uma divisão principal, a gente sabe que a divisão principal tem até o momento a transmissão da Band e agora tem também do Grupo Globo, do Sport TV e tal. Seleção brasileira. E aí? Sim, vontade e a meta, sim, de uma seleção brasileira. Bacana, bacana. As possibilidades com o trabalho continuando justamente nesse ritmo que está e com determinação, aumenta e muito as possibilidades agora que inclusive vai estar num cenário de visibilidade maior, como eu destaquei. Mafê, você está vivendo a tua rotina como jogador agora, mas no momento assim que você terminar ela, você pretende continuar na modalidade, só que em uma outra posição, em uma outra função, ou não? Você pretende ser só atleta mesmo? Então, eu não cheguei a pensar a longo prazo assim, a tão longo prazo, mas há uma grande possibilidade, sim, de tentar um meio do futebol. Que é uma paixão, cara. Não me vejo longe disso. Podemos ver em algum momento, então, da vida a Mafê como treinadora? Possível, hein? Grande possibilidade.
Bacana. Então, Mafê, que legado você pretende deixar para a modalidade quando você terminar a tua rotina enquanto atleta, assim? Ah, cara, eu acho que o maior legado que a gente pode deixar como atleta é que nada é impossível. A gente trabalhar realmente, a gente consegue qualquer coisa mesmo. Um acesso, uma um seleção brasileira, fora do país, é trabalho. Bacana. Inclusive, eu quero destacar que eu estou apaixonado por essa camisa preta aí do Real, do Real Ariquemes e tal. Uniforme muito bonito e tal. Eu gosto quando os atletas vêm com uniforme assim, de jogo para representar, mostrar o orgulho, literalmente, pelo escudo, pela camisa que veste mesmo de fato. O objetivo é justamente esse. Você, Mafê, na tua trajetória, quais foram as dificuldades assim que você teve que superar, os obstáculos, as barreiras assim? E se em algum momento você, nesse processo todo, chegou a pensar em desistir da tua trajetória? Eu acho que a desistir, não. Eu, minha mãe sempre esteve do meu lado nesse sentido, sabe? Conversando comigo sobre muitas coisas. Dificuldade mais foi muitas vezes, né, por, por já ter 18 anos, tudo, ter aquela vergonha de pedir para minha mãe dinheiro para ir treinar, tudo, e às vezes a gente não ter, e ela fazer aquele esforço, fazer aquela coisa, e a gente vê que como tava crescendo ainda, né? Como continua crescendo o futebol, eu não ter como retribuir esse favor para ela, sabe? Esse apoio. E muitas vezes também o preconceito. Isso eu tive que passar bastante na infância, mas era algo que eu já sabia que poderia acontecer, né? Principalmente porque na escola eu era a única, na minha escola a única que jogava. Então já era algo que, querendo ou não, pesava um pouco, mas que se tornou natural depois. Bacana. A gente fala por alto nesse ponto, nesse quesito, mas eu queria saber um pouquinho da tua chegada aí no Real Ariquemes, como é que foi a questão de adaptação, porque a gente sabe que... Aliás, antes de fazer essa pergunta, você é natural de qual cidade, assim? De São Paulo, sou natural de São Paulo, Caíras. Pronto, justamente vai na pergunta que eu vou fazer agora. Como é que foi essa questão da adaptação? Que eu sei que muda muito a tua rotina. Inclusive, eu quero que você fale um pouquinho também sobre ela, como é que você consegue conciliar toda assim, tua vida de atleta e tua vida normal. Como é que foi e como é que está sendo esse processo? Assim? Eu acho que a parte mais difícil para todos os atletas é a saudade, né? De casa, do ambiente que você cresceu, que você foi criado. A parte mais difícil da adaptação aqui é o clima. Cara, é muito quente. Eu nunca tinha ido para um lugar tão quente quanto aqui. De verdade. Nossa, mas tirando isso, a adaptação foi tranquila. Foi, como que eu posso dizer? Fui bem acolhida aqui pela comissão, pelas meninas. Então, tirando o clima, foi um ambiente que me agradou bastante, que fez a diferença para mim, porque não é qualquer pessoa que sairia da onde está para ir para o outro lado do país para jogar num time. Então, eu aceitei bem essa proposta, aceitei bem as pessoas aqui da mesma maneira que eu espero que elas tenham me aceitado. Foi bem tranquilo. O que é hoje, então, o Real Ariquemes para você? O Real Ariquemes é uma parte muito importante da minha história. Muito.
Não, é algo que eu pretendo, as pessoas aqui, a comissão é algo que eu pretendo levar comigo, sabe? Os ensinamentos, a história que eu tive aqui, para mim, é um grande ponto de ignição. Bacana, perfeita. A Lari está comentando aqui, falando craque, mandando coraçãozinhos. A galera que tiver ainda pergunta, aproveita esse espaço, que principalmente a galera que ainda não conhece a Mafê, ela que é volante do Real Ariquemes, equipe que acabou de subir para a divisão principal da Série A do futebol feminino. Eu queria saber de você, Mafê, quais são os teus sonhos ainda na modalidade? No, acho que é o sonho de qualquer atleta, mas acho que vai ser as mesmas respostas, né? Conquistar títulos, ir para a seleção, fazer uma grande carreira, sabe? Uma carreira em que eu olho para trás e tenha orgulho daquilo que eu vivi. O estadual aí tá para começar, como é que tá essa questão? O estadual aqui encerrou as inscrições, né? A gente já tem uma prévia dos times. A gente está esperando agora, né? O início dele. Ainda não saiu a data. Perfeito, então. Então, quais são em si os próximos passos da Mafê? Os próximos passos da Mafê é esperar, né? Sair as datas do campeonato, jogar, voltar para casa, ter um momento com a minha família, continuar o trabalho. E ano que vem aí. E contar, e contar lá no calendário, né? Ó, acaba logo, chega dezembro e tal. Sim, riscando dia por dia lá, -1, -2, com certeza. Ou então ó, ficar olhando no site da CBF assim, ó. Sai a tabela do A1, sai a tabela, não saiu. Né? Sim, com certeza. Pode ter certeza que isso eu vou ficar fazendo, atualizando lá toda hora. O F5 vai cantar doido. Enfim, Mafê, uma palavra ou uma frase para resumir o futebol em tua vida? Uma palavra. Incrível. Não entendi a palavra. Incrível. Ah, boa, boa, perfeita. Então, como é que você se autoavalia hoje, como você está, em relação a quando você começou lá atrás? Nossa, essa é complicada. Vai me fazer pensar um pouquinho. Eu sempre faço as pessoas pensarem aqui um pouquinho, para refletir e tal. Por isso que as pessoas amam esse papo. Como me autoavalio, eu acho que principalmente muito superior psicologicamente do que quando eu comecei. É algo que faz muita diferença para mim. Para mim, o maior diferencial é o psicológico. Perfeito, então. Bem interessante. Boa resposta, bem interessante. Mandando um beijo para a Gabriela, ela que é jogadora do Botafogo. Um beijo, Gabi. É, que mensagem, então? Aliás, você sente falta de alguma coisa na tua trajetória? Sente falta? Faria diferente? Como é que é? Nada diferente. Nada. Eu acho que as coisas que eu vivi, as coisas que eu estou vivendo para vou viver ainda, são, são incríveis e continuarão sendo incríveis. Tenho certeza disso. Perfeito, então. Que mensagem você deixaria, Mafê, para alguém que quer começar na modalidade, seja homem, seja mulher e tal, principalmente as mulheres que a gente sabe que sofrem uma dificuldade maior ainda, infelizmente, pela nossa sociedade, que ainda é machista. Por isso até a gente também faz essas lives para ser um vetor de combate cada vez mais a essa questão, dar espaço sempre às mulheres. Que mensagem você deixa para essa galera que quer começar na modalidade, em alguma outra, mas que também pode servir para a vida, assim, de uma forma geral? A mensagem que eu deixo é comece.
Para tudo na vida você tem que começar de algum lugar. Se você realmente quer fazer parte, quer isso para sua vida, comece de algum lugar, mas comece. Tenha essa iniciativa. Bacana, perfeito. Agradecendo mais uma vez Aliás, antes de agradecer, surgiu aqui um comentário da Bel falando: Mafê, minha querida, estaremos sempre torcendo por você, te aplaudindo de pé pelas suas conquistas, que com certeza serão muitas. Agora sim, agradecendo novamente ao pessoal do Real Ari Games por ter autorizado realizar esse papo. Eu sei que, inclusive, a galera já passa a acompanhar a página que elas seguiram na semana retrasada, se eu não me engano, e tal. Muito obrigado. A gente vai marcar aí com as meninas para bater esse papo com a galera. Também de outros clubes a gente vem buscando esse espaço. E os papos são mais assim para a gente conhecer as pessoas, interagir um pouco mais, fazer algo diferente. Não exatamente a gente cair nas questões polêmicas, porque o foco em si não é bem isso. Porque polêmica aí a gente já tem vários lugares para darem conta disso. Antes Com da gente certeza. se despedir oficialmente, Mafê, se quiser mandar beijo, abraço aí para quem quiser, acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. O espaço agora é todo teu. Queria mandar um beijo para todo mundo que está assistindo, para minha mãe, para minha madrinha, para o Éder, mais uma vez, para a Lari, para as meninas aqui que estão comigo também, né? As minhas, as minhas companheiras de equipe, para todo mundo, para a comissão daqui, para todo mundo. Um beijo para vocês. Mafê, muito obrigado de verdade por ter aceito o convite. Eu sei que Eu que esse agradeço. papo ficou em suspenso por causa ainda justamente da campanha de vocês. A gente aguardou justamente essa campanha terminar para a gente poder marcar de fato esse papo com tranquilidade. E eu te Espaço falei, aberto para outras Espaço aberto para muitas outras oportunidades, também para as meninas, que eu sei que passaram atletas aí, companheiras de equipe acompanhando a live. Grande beijo, grande abraço e até a próxima. tá bom, eu que agradeço. Obrigada. Valeu, Mafê. É isso, galerinha. Graças a Deus a voz ajudou, levemente um pouquinho gripada. Se cuidem, continue se cuidando. Grande beijo, grande abraço para todo mundo e até a próxima. Amanhã tem papo aqui, viu, gente? Tem mais um papo super especial, dessa vez com a Clara, ela que é jogadora de vôlei. Espero vocês aqui. Grande beijo, grande abraço e até qualquer hora. Valeu. Se cuidem, fiquem com Deus.